sutil que poderá gerar as mais diversas anomalias no futuro organismo, ao reencarnar. Na verdade, todos nós aqui na Terra sofremos por onde erramos. Não como castigo, mas como recurso necessário ao nosso reajuste e evolução espiritual. As reencarnações de espíritos mais primários, de pouca evolução, ocorrem de forma quase automática, dentro dos mecanismos que as regem. Já, as de espíritos mais evoluídos, ou daqueles que trazem missões ou tarefas importantes para o contexto geral, como as ligadas às áreas da ciência, da ecologia, da política, da religiosidade, da literatura e tantas outras visando a melhoria do ser humano, das suas condições de vida, do meio ambiente, do planeta, etc., são planejadas com o devido cuidado, desde a elaboração de mapas com todos os detalhes para a formação do novo corpo, até os cuidados com seu novo habitat, tais como o país, a família e o ambiente onde deverá renascer, as condições de vida que terá, assim como tudo o necessário para o melhor cumprimento da tarefa. Tais reencarnações são acompanhadas por espíritos de elevada condição, mas, infelizmente, muitos deles ao se verem de novo num corpo físico, envolvidos nas tentações do cotidiano e esquecidos de seus propósitos superiores, trazendo-os, embora, impressos no inconsciente, podendo relembrá-los durante o desdobramento do sono, e ainda, sendo alertados intuitivamente pelos seus mentores espirituais, deixam-se cair nas tentações do poder, do orgulho, da vaidade, dos bens materiais, e outras, desviando-se do programa estabelecido. As reencarnações são as oportunidades que a vida oferece para nossa evolução, porque evoluir é lei cósmica. Nada permanece estático. Tudo é movimento, desde o suspiro da minhoca, se é que minhoca suspira, até os movimentos dos corpos celestes no cosmo infinito. Se evoluirmos de símios a humanos, nossa destinação agora é a angelitude, ou seja, um crescimento que nos aproxime cada vez mais dos seres superiores, tanto em conhecimentos, aptidões, habilidades, etc., quanto nos valores éticos e dos sentimentos, tendo como matéria-prima da alma o amor. Assim, podemos dizer que, para podermos alçar voo a níveis superiores da evolução, precisamos dessas duas asas, representadas pela cabeça e pelo coração. A reencarnação é, pois, a única explicação plausível para as inúmeras diferenças existentes entre as pessoas e para muitas outras questões. Ela reflete a sabedoria e o equilíbrio dos mecanismos da evolução. Os sofrimentos, as dificuldades e as lutas da vida são os grandes professores que nos ensinam a viver e a conviver. São assim como a lixa que vai retirando de nossas almas as arestas das imperfeições, ou como o buril nas mãos do artista, lapidando o diamante bruto para transformá-lo no mais belo brilhante. Pergunta: qual é a diferença entre reencarnação e metempsicose? Resp. Na antiguidade, o ensino sobre o renascimento possuía dois aspectos distintos. Um era o esotérico, transmitido apenas aos iniciados e aos discípulos mais graduados. Esse ensino correspondia ao que atualmente se conhece através do espiritismo e também de várias pesquisas científicas. Ele não admite a possibilidade de reencarnações regressivas, como por exemplo, do homem em animal, e muito menos em vegetal. O segundo aspecto desses ensinos era dirigido aos aprendizes e ao povo, admitindo que um espírito humano podia reencarnar-se em seres inferiores. Essa doutrina ficou conhecida como metempsicose, e através dela os líderes religiosos podiam conter os excessos dos indivíduos faltosos, ameaçando-os com o renascimento na condição de animais ou mesmo vegetais, caso não mudassem de conduta. Nas religiões judaico-cristãs, esse instrumento de contenção se encontra ainda no medo do inferno. Pergunta: por que não nos lembramos de nossas vidas passadas? Resp. Pense como seria se nos lembrássemos de todas as ocorrências dolorosas ou terríveis de que fomos protagonistas, se nos recordássemos de todo o mal que já fizemos e recebemos,
dos ódios e dos amores, etc. Não acha que nosso psiquismo poderia implodir com toda essa carga? Mas com a bênção do esquecimento, todo o material ligado a uma encarnação fica arquivado no inconsciente, permitindo que uma nova existência seja uma oportunidade inteiramente nova, um recomeço onde o espírito não sofre as pressões das lembranças das vidas anteriores, a fim de que possa reconstruir-se mais livremente. Todas as suas aptidões, no entanto, seus valores morais e outras conquistas individuais, permanecem latentes, dando continuidade a si mesmo e, conforme a necessidade, ele pode ter acesso a algumas lembranças durante o sono, ou mesmo em outros formatos, que favorecerão sua conduta, orientando-o ou ajudando-o a aceitar as dificuldades e provações de sua vida. Viver cansa. Uma encarnação tem o poder de gastar nossas energias, nossa capacidade de viver, de vibrar e querer. Uma pessoa com 80 ou 100 anos, mesmo que tivesse energia física, não encontraria na existência o mesmo prazer, a mesma vibração de busca, de conquista que tinha quando mais jovem, isto porque ela já buscou, já conquistou, já vivenciou e já se encontra na fase cansada e às vezes até mesmo desiludida. É como o final de uma festa, que esgotou todas as reservas de energias. Seria terrível se uma pessoa vivesse 200, 300 ou 400 anos. Não haveria psiquismo, neste mundo moderno, capaz de suportar tamanha carga. Imaginemos então como seria se nos lembrássemos de nossas vidas passadas. Pergunta: por que nasce uma criança com inclinações para o bem, e outra que desde cedo demonstra possuir uma natureza má, perversa ou desonesta? Resp. Quem nasce com boa índole demonstra que já adquiriu esses valores ao longo das vidas passadas. O mesmo ocorre com relação às mais diversas aptidões, inclinações, inteligência, etc. Também os que apresentam desvios de caráter, agressividade, pouca inteligência ou poucas aptidões desde pequenos, estão apenas dando continuidade às suas próprias aquisições em suas vidas passadas, ou ainda, à sua pouca idade sideral, ou seja, são espíritos ainda bastante primários. É inconcebível acreditar que um Deus, com um mínimo de equilíbrio e senso de justiça, pudesse criar seres, fazendo-os nascerem em condições míseras, limitados pela cegueira, surdez, paralisias, deformações as mais diversas e com outras tantas causas de sofrimentos atrozes, e outros com saúde perfeita, inteligência, demais aptidões, ou ainda, em berço de ouro. Sem a chave da reencarnação, qualquer arranjo teológico jamais será capaz de explicar satisfatoriamente tantas diferenças no trato do Criador com suas criaturas. Pergunta: se a grande lei universal é a do amor, como pode alguém chegar a perdoar e amar um inimigo? Resp. As leis divinas, ou leis cósmicas, são sábias e perfeitas. Elas conduzem os seres, de forma inexorável, no rumo da perfeição. Nos casos de inimizades é a reencarnação que transforma ódio em amor, porque os pais não estarão vendo no seu bebê o que ele foi no passado. Seu amor pelo filho, ou filha que geraram, anula ou desfaz o energismo negativo que lhes possa subir do inconsciente. O mesmo acontece com a criança. Mas ocorre por vezes que mais tarde, com seu crescimento, e conforme seu perispírito, corpo espiritual, vai se apossando mais e mais do corpo carnal, aquelas velhas impressões de ódio vêm à tona, embora atenuadas. Isto também pode variar dependendo do tanto de amor que esteve presente desde os primeiros momentos de sua nova vida. Isto explica os casos de grandes conflitos entre pais e filhos, e até mesmo de ódios totalmente inexplicáveis sem a chave da reencarnação. Mas mesmo os piores ódios do passado vão encontrando o perdão e a pacificação ao longo dos longos percursos das vidas sucessivas. Pergunta: e quanto ao perdão dos pecados? Resp. Para que alguém perdoe é preciso que se sinta ofendido ou magoado,
E não faz sentido acreditarmos que Deus se ofenda com os nossos erros, mesmo porque Ele não nos criou perfeitos. Portanto, errar está em nossa natureza e faz parte do nosso processo evolutivo. Ao invés de simplesmente perdoar nossas faltas, o que não seria educativo, Ele nos oferece sempre novas oportunidades através das reencarnações para nos reajustarmos ante a vida, e estabeleceu leis para regerem nossa evolução, que estão impressas nos registros da nossa consciência. É por isso que o ser humano traz em sua intimidade o conhecimento do bem e do mal. Sendo assim, nenhum tipo de perdão, nem mesmo perdão divino, poderia acalmar uma consciência pesada. Só mesmo o resgate, o reparo do mal que foi feito, poderá aliviá-la. Uma consciência culpada, mesmo que essa culpa esteja arquivada no inconsciente por fatos ocorridos em vidas passadas, atua como um núcleo de energismo específico que atrai situações de resgate. A sabedoria divina não violenta nossa pequenez espiritual. Ela nos ampara e nos conduz pelos caminhos da nossa evolução. Assim, conhecendo a reencarnação e a lei de causa e efeito, podemos amar Deus pela grandiosidade da sua sabedoria, a justiça com que rege a vida, e o amor cuja presença podemos sentir vibrando, desde a intimidade dos nossos corações, até a vida animal, e até mesmo a vegetal. Pergunta: alguns entendem que a ideia da reencarnação foi inventada para combater as religiões que se apoiam na Bíblia. Resp. Se a teoria da evolução através das reencarnações conduzidas pela lei de ação e reação foi inventada por alguém, quem a inventou? Foi Satanás? Foram seres humanos? Se foi Satanás, ou mesmo seres humanos, então eles seriam bem mais sábios e teriam mais elevado senso de justiça e de amor do que Deus. Por quê? Porque as explicações reencarnacionistas mostram a vida, o universo e os seres vivos sendo regidos por mecanismos incrivelmente sábios e justos. Por essa teoria, cada criatura racional é responsável por si mesma, pelo próprio crescimento como ser cósmico, partícipe da vida, dos tesouros que estão à disposição de todos, tais como os intelectuais, artísticos, culturais, afetivos, etc., e sempre recebendo novas e renovadas oportunidades de reajuste ante as leis maiores, podendo resgatar suas faltas e liberar-se dos pesos da consciência, de forma legítima, e não por graças merecidas. Quando entendemos Deus como a causa primária de todas as coisas, a plena perfeição em tudo, e a quem nos acostumamos a chamar de Pai, não podemos deixar de crer na reencarnação e na lei de ação e reação. Não fosse assim, teríamos de concluir que existem seres mais inteligentes, mais competentes e criativos, com mais elevado senso de justiça e de amor do que Ele, que teriam inventado tais e tão perfeitos e justos mecanismos para regerem a vida e a evolução dos seres humanos. Pergunta: o que significa essa lei de ação e reação? Resp. É o mesmo que lei de causa e efeito, ou seja, para todo efeito há uma causa e para toda ação há uma reação correspondente. Cotidianamente, e em toda parte, observamos situações e ocorrências que nos parecem profundamente injustas, sem explicação plausível pelos conceitos de qualquer religião, mas todas refletem o efeito de uma causa, que, na maioria das vezes, se encontra em nossas vidas passadas. Ao lado da favela onde há tanto sofrimento e miséria encontramos a suntuosa mansão, cujos moradores locupletam-se com tudo que o dinheiro, o poder e o prestígio podem proporcionar. A cada instante, nos mais diversos pontos da terra, nascem crianças saudáveis e outras doentias, deformadas, excepcionais e limitadas, enquanto uma parte da humanidade já nasce com inclinações boas, dignas e honestas, outra demonstra desde a mais tenra infância tendências para o furto, a mentira, a hipocrisia, a crueldade, a perversidade, etc. O mesmo ocorre com a inteligência, que não é hereditária, porque muitos luminares da ciência e do intelecto eram e são filhos de pais comuns e até mesmo pouco inteligentes,
enquanto pais de grande capacidade mental têm gerado filhos limitados. As tantas e tão dolorosas diferenças entre as pessoas são plenamente explicadas pela reencarnação e a lei de causa e efeito ou ação e reação, que os orientais chamam karma. Por esse entendimento passamos a compreender que somos o resultado do que fomos e fizemos em nossas vidas passadas, que Deus não é o responsável pelas nossas inclinações boas ou más, pela nossa inteligência e aptidões, doenças ou sofrimentos, sucessos ou fracassos, etc., que os responsáveis somos nós mesmos, pela maneira como nos conduzimos nas existências passadas, assim como também na presente. E o mais importante é saber que os nossos esforços para evoluir em termos de conduta, de vivência, é que vão determinar nosso jornadear para vivências cada vez melhores e mais felizes, contribuindo também para a melhora da própria humanidade. Mas o karma não é só negativo, é também positivo, pois representa a nossa conta corrente com a vida. Se sofremos com o retorno das nossas más ações, também nos beneficiamos pelo retorno das ações boas que praticamos, e mesmo um karma negativo pode ser atenuado pela prática do bem, pelo amor posto em ação. Isto significa que podemos atenuar sofrimentos kármicos, dedicando parte do nosso tempo e possibilidades, tais como o amor, o trabalho, a palavra ou dádivas materiais, para diminuir o sofrimento do próximo ou lhe mostrar novos caminhos com mais luz e esperança. Entretanto, nem todos os sofrimentos são kármicos, porque muitas vezes refletem apenas nossas próprias necessidades evolutivas. A dor é a mensageira divina que desperta em nós os valores imortais do espírito. É ela quem nos acorda e faz sair do marasmo ou da acomodação espiritual e é por seu intermédio que mais nos aproximamos do Criador. Essa aproximação é importante porque vai abrindo espaços de luz em nosso interior, possibilitando conexões com as faixas mais altas da vida, e é por elas que vamos unindo novas energias, serenidade, paz, e um estado interior de felicidade. Nesses momentos podemos sentir como se o próprio céu estivesse nos abraçando e, nesse abraço, retornamos à Terra abastecidos para superar quaisquer embates ou dificuldades. Há também aquele tipo de sofrimentos que atraímos pela nossa conduta, nossas ações e reações, nossa vida mental que sendo negativa, atrai coisas negativas para nós, etc. E há ainda os casos de espíritos que, ao planejarem suas futuras encarnações, pedem aos mentores para nascerem com defeitos físicos ou outros problemas, visando evitar-lhes maiores quedas espirituais e auxiliá-los em sua evolução espiritual. Conta o espírito André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, que certa mulher pediu para reencarnar com determinado defeito físico, porque queria preservar-se de tentações, já que em suas últimas encarnações fora muito bonita e que era moral e espiritualmente pelas vias do sexo. Outros espíritos programam suas encarnações de forma a precisar enfrentar dificuldades diversas, a fim de não terem tempo nem energia para nutrirem vícios ou leviandades prejudiciais, que lhes atrapalharam o progresso espiritual em anteriores encarnações. Isto porque, para os espíritos mais esclarecidos, o que há de mais importante é a sua evolução espiritual, e para tanto é necessário reajustar-se com a grande lei, já que, ao nos desviarmos dos seus ditames e não querermos estacionar em nossa evolução, a própria vida nos conduz a esses reajustes. Assim, buscarmos vivenciar a grande lei é a única maneira de podermos começar a vivenciar a paz, a serenidade interior, alegria, em nossa jornada de ascensão a faixas ou dimensões mais elevadas. Nossas faltas, na verdade, e todo o mal que fazemos, ficam marcando presença em nossa consciência profunda e, quando no mundo espiritual, com maior acesso a essas recordações e com mais amplo entendimento sobre as realidades da vida e da evolução, chega sempre o momento em que sentimos a necessidade de liberar-nos desses pesos, dando mais um passo em nossa caminhada evolutiva.
Trabalhamos então para merecer nova encarnação na Terra, visando realizar esses resgates, nos reajustar com a grande lei, e efetuar novos avanços ou ganhos em nossa evolução espiritual. Como se vê, a lei de causa e efeito, associada à realidade das sucessivas reencarnações, reflete a perfeita justiça e sabedoria do Criador para com suas criaturas. E lembramos que no Novo Testamento há várias passagens que remetem à ideia da reencarnação. O evangelista João, em João 3:13-10, narra uma conversa entre Jesus e Nicodemos, príncipe dos judeus e doutor da lei. Disse-lhe o mestre: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E a pergunta de Nicodemos: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não sabes isto. Das palavras do mestre, ao falar em nascer da água e do Espírito, a lógica aponta para entender a água como matéria-vida na Terra surgiu na água e até mesmo nosso organismo é composto por cerca de 75% de água. Assim, o significado natural dessas palavras indica a reencarnação, ou seja, o espírito nascer de novo, em novo corpo de matéria-água, cuja formação se inicia na concepção. Algumas religiões dizem que a referência, nascer da água e do Espírito, é feita ao batismo, mas esse ato, esse ritual, não faz as pessoas melhores, não as torna aptas a ver o reino de Deus, muito menos habitar nesse reino, pois levariam consigo todas as maldades, mas elas, as suas tendências negativas, e acabariam transformando esse reino em algo parecido com o nosso aqui na Terra. Para que alguém possa alçar-se às regiões superiores, no simbolismo reino de Deus, nenhuma ação exterior terá qualquer valor. Só tem validade a sua própria evolução espiritual. Em Mateus 5:48 Jesus disse: sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. A perfeição relativa, entretanto, porque só Deus possui a perfeição plena, total, só é possível de ser alcançada através de incontável número de encarnações. A natureza não dá saltos e a obra de evolução é lenta, embora possamos acelerá-la através de um maior esforço nesse sentido. Ninguém se torna perfeito num estalar de dedos, nem por mera graça divina, porque as próprias leis naturais não se atropelam e regem a vida de forma organizada. Em Mateus 17:10-13, no episódio da Transfiguração, depois que Jesus tinha conversado com Moisés e Elias na presença de Pedro, Tiago e João, estes lhe perguntaram: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Ao que o mestre respondeu: digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Ora, se Elias foi também João Batista, isto só pode ter se dado mediante a reencarnação, porque diante de Jesus ele apresentou-se em sua antiga forma, quando fora profeta do Velho Testamento. Em Mate 11:2.14, essa assertiva é confirmada por Jesus quando, referindo-se a João Batista, diz: se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Já com Nicodemos, que era doutor da lei, detentor, portanto, de mais conhecimentos, o mestre foi mais explícito: o que é nascido da carne, é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: necessário vos é nascer de novo. João 3:6. A ideia da reencarnação também aparece em outros textos. Em Mate 16:13-14 se diz: e Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: uns, João Batista; outros, Elias; outros,
Jeremias ou algum dos profetas. Ora, como poderia ser Jesus algum desses profetas do Antigo Testamento, a não ser pela reencarnação? Sabe-se também que nos primórdios do cristianismo a ideia da reencarnação, talvez de forma não muito clara, era aceita, e chegou a ser ensinada por alguns pais da Igreja como Orígenes, Plotino e Clemente de Alexandria. Até mesmo Santo Agostinho, em Confissões, capítulo V, escreveu: "Não teria eu vivido em outro corpo, ou em outra parte qualquer, antes de entrar para o ventre de minha mãe." Mas quando o cristianismo instituiu-se, assumindo o formato da Igreja Católica e acomodando-se ao paganismo de Roma, adotando e adaptando algumas das suas práticas, tais como os rituais, a hierarquia, as imagens, etc., afastando-se do modelo ensinado por Jesus que era o da simplicidade, da pobreza e do amor como lei, precisou eliminar aquela ideia. Se não o fizesse, acabaria desestruturando seu edifício e perdendo o bastão do próprio poder, porque a reencarnação é um conhecimento que liberta, e já não seria ela, a Igreja, a detentora das chaves do paraíso. Seu poder se esvairia como fumaça se não pudesse mais atemorizar os fiéis ameaçando-os com as chamas do inferno, ou atraí-los oferecendo-lhes as glórias e delícias do céu. Então, todos os cristãos, sob pena de serem taxados de hereges e terem de enfrentar o Santo Ofício, viam-se forçados a aceitar o dogma que afirma ser o espírito criado na concepção. Tal crença, incutida no psiquismo dos fiéis ao longo dos séculos, sempre acompanhada do medo de pecar e sofrer por isso terríveis castigos e consequências, criou poderosas algemas do pensamento, que foram se cristalizando mais e mais a cada nova encarnação ocorrida num meio cristão. Tanto que, hoje, o simples fato de tentar questionar algum dogma da Igreja Católica ou das evangélicas deixa o fiel preocupado e até mesmo apavorado, com medo de estar cometendo terrível pecado e ter de pagar por ele. Mas há também uma questão perturbadora a rondar as cabeças de muitas pessoas. É o fato de cada uma das centenas de religiões cristãs afirmar que é a única, a verdadeira, a legítima representante de Deus. Então, se alguém é da religião X e acredita firmemente que a sua é a verdadeira, como fica a situação das pessoas das outras religiões que também acreditam, com toda a firmeza e sinceridade que as suas religiões são as verdadeiras? E quem está à procura de uma religião para si? Onde encontrar a verdadeira? Se a linha demarcadora entre elas é tão tênue, como pode alguém saber qual é a legítima? Entretanto, Jesus não criou qualquer religião. Ele apenas ensinou que o maior dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e ainda acrescentou: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus 22:37-40. Ou seja, ensinou tão somente uma ética de vida, afirmando ainda, em várias oportunidades, que a cada um será dado de acordo com suas obras. Assim, hoje, para nossa felicidade, já podemos conhecer mais uma fatia importantíssima da vida e dos seus mecanismos mediante os conhecimentos que foram trazidos ao mundo pela entidade espiritual que se intitulou a Verdade e as legiões de espíritos superiores que o acompanharam, seguidos pelas centenas de pesquisas científicas que vêm sendo feitas desde então, pelos estudos, investigações e experimentos os mais diversos, por acontecimentos do cotidiano, etc. E esses conhecimentos, esse universo de informações e esclarecimentos, vieram aliviar nossas angústias vivenciais e nos pacificar com nós mesmos, com a vida e com Deus, abrindo novos horizontes onde podemos vislumbrar um futuro mais feliz, apesar das circunstâncias preocupantes que vive nosso planeta. Capítulo 4. Reencarnação. Pesquisas científicas. Pedimos ao caro leitor que procure ter a mente aberta, não condicionada a quaisquer conceitos, religiosos ou não, porque em se tratando de ciência não se pode rejeitar hipóteses, ao contrário, é preciso obrigatoriamente estudá-las todas,
sem que teorias ou ideias preconcebidas possam interferir nas conclusões. Senão, não é ciência, é manipulação. Questão importante. Porque a ideia da reencarnação tem encontrado tão granítica rejeição no mundo cristão apesar de todas as evidências existentes e da sua profunda lógica, já que os seus mecanismos refletem a mais perfeita sabedoria e justiça de quem a instituiu? A resposta é simples. A ideia da reencarnação nos põe frente a frente com nossas próprias responsabilidades para com a vida, retirando das igrejas o presumível poder de abrir as portas do céu para os fiéis ou enviar ao inferno quem não se coloque sob o seu palio. Entretanto, esse é um assunto que vem sendo exaustivamente investigado por cientistas e pesquisadores em várias partes da Terra. Um dos mais destacados foi o Dr. Ian Stevenson, 1918-2007, diretor do Departamento de Psiquiatria e Neurologia da Escola de Medicina da Universidade de Virgínia, EUA, que, na década de 1960, junto com sua equipe, já havia investigado e catalogado mais de 600 casos, dos quais publicou 20, nas 520 páginas do livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Desses, 7 ocorreram na Índia, 3 no Ceilão, 2 no Brasil, 7 entre os Tlingits do sudeste do Alasca e 1 no Líbano. Prefaciando o livro, C.J. Ducasse, informa, em 1860, um trabalho monumental, A Crítica ao Stoiofft Doctrine of a Future Life foi publicado por um erudito clérigo unitarista, o reverendo W.R. Alger. Entre outras concepções de sobrevivência, o autor considera a ideia de que quando a alma deixa o corpo, nasce novamente em outro corpo, sua posição, caráter, situação e experiências em cada vida sucessiva dependem de suas qualidades, feitos e conhecimentos adquiridos em suas vidas anteriores. Diz também que a teoria da transmigração das almas é maravilhosamente adequada para explicar o aparente caos da desigualdade moral, da injustiça e dos diferentes males ocorrentes no mundo da vida humana. Na parte final do livro, em 86 páginas e com título Discussão Geral, Dr. Stevenson apresenta detalhadamente todas as possíveis explicações que têm sido estabelecidas por estudiosos que buscam negar a reencarnação, tais como fraude, criptomnésia, memória genética, percepção extrasensorial e personificação, projeção de imagens, possessão, etc., e, realizando acurado exame para cada caso, confrontando todas as situações, vai mostrando a um que não há outras explicações possíveis para eles fora do âmbito da reencarnação. O seguir, e durante mais de 40 anos, Dr. Stevenson dedicou-se ao estudo de quase 3.000 relatos de crianças ao redor do mundo. De acordo com ele, a maioria das recordações infantis envolve suas mortes na vida anterior, que foram violentas, com relatos iniciando entre 2 a 4 anos de idade. Em um estudo de 1992, Stevenson cita 49 casos onde foram localizados documentos médicos de pessoas que as crianças diziam ter sido em vidas anteriores. De acordo com o pesquisador, a correspondência entre ferimentos mortais e sinais físicos nos supostos reencarnados seria no mínimo satisfatória em 43 desses 49 casos. Sobre esses sinais físicos, em 1997, Dr. Stevenson publicou um livro em 2 volumes, com 2.500 páginas, Reincarnation and Biology, com casos documentados de memórias espontâneas ligadas a marcas de nascença, com mais de 200 casos resolvidos que incluíam marcas ou defeitos de nascença. Em cada caso, a criança nasceu com uma marca ou deformidade física que correspondia intimamente a uma ferida, geralmente fatal, ou cicatriz no corpo da pessoa falecida de que a criança se lembrava. Observação: se algum desses livros se tornar difícil de obter em livrarias, podem ser pedidos diretamente. University Press of Virginia, Charlottesville, VA. E
Para se ter ao menos uma leve ideia sobre como essas pesquisas eram feitas e os seus resultados, vamos narrar o resumo de um dos casos catalogados, tabulados e analisados no livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação, do Dr. Ian Stevenson. William George era um velho pescador do Alasca. Disse ao filho e à nora que se a reencarnação fosse verdade, ele voltaria como filho deles, ou seja, seu próprio neto. Entregou-lhes seu velho relógio de ouro, pedindo que o guardassem para ele. Disse também que o reconheceriam pelas marcas de nascença que a criança teria, e mostrou-lhes 2 sinais, um no ombro e outro no antebraço, afirmando que seriam iguais. Meses mais tarde desapareceu no mar, durante uma tempestade. Algum tempo depois a nora, Susan, engravidou e teve seu 9º filho, e a criança tinha 2 sinais exatamente iguais e nos mesmos lugares dos sinais do avô. Mas o fato acabou caindo no esquecimento até que, aos 4 anos, o menino viu, por acaso, aquele velho relógio de ouro do avô, que a mãe havia guardado junto com suas joias. Imediatamente o agarrou, dizendo: "Olha, é o meu relógio." E não queria largá-lo. Só depois de muita lágrima e escândalo conseguiram tirar-lhe o objeto, que ele continuava afirmando ser seu. Dr. Stevenson tabulou todas as evidências reencarnatórias deste caso, observando que o menino, desde cedo, começara a demonstrar impressionantes semelhanças com o avô, tanto nos gostos, nas inclinações, nas pequenas manias, quanto nas aptidões. Ele demonstrava grande conhecimento sobre tudo o que se referia à pesca, informando, inclusive, quais eram as baías mais piscosas. E apresentava até mesmo um defeito no caminhar, jogando o pé direito para fora, exatamente como o velho George, que machucara a coxa quando jovem. E como se não fossem suficientes todas as evidências apresentadas, surgiram outras. A primeira vez que avistou uma irmã de seu avô, o velho George, gritou com muita euforia: "Olha, a minha irmã!" Além disso, ele se referia ao pai e aos tios paternos, como filhos dele, e se preocupava muito quando 2 deles exageravam na bebida. Essas memórias espontâneas geralmente ocorrem em crianças, quando estão começando a falar. Elas fazem referências, de forma muito natural, a fatos e situações da encarnação anterior, como se a vida presente fosse apenas a sua continuação. Algumas se mostram revoltadas pela situação atual, como foi o caso de um garotinho nascido numa das castas mais pobres na Índia e dizia ser filho de família nobre. Os pesquisadores, seguindo as indicações que o menino dava, chegaram até a tal família, que residia a centenas de quilômetros de distância, comprovando tudo o que ele dissera, inclusive nomes de parentes e conhecidos, assim como a época e a forma como havia morrido. Tais recordações e marcas de nascença acontecem quando a nova reencarnação ocorre pouco tempo após a morte. Outro pesquisador, dos mais destacados, foi o professor Dr. Amendranath Banerjee, 1929 a 1985, diretor do Departamento de Parapsicologia da Universidade de Rajasthan, Índia. No livro Vida Pretérita e Futura, ele relata seus 25 anos de pesquisas na área da reencarnação. Nele descreve seus achados em mais de 1.100 casos estudados não apenas na Índia, mas em diversos países. Afirma que os casos descritos nesse livro não se baseiam no ouvir dizer nem em histórias de jornais, baseiam-se em pesquisas que fez através de rigorosos métodos científicos. Seu estudo sobre a reencarnação foi concebido à luz de várias hipóteses, tais como a fraude, a captação de lembranças através de meios normais, e a percepção extrasensorial. Sobre marcas de nascença, Dr. Hernani Guimarães Andrade, no livro Reencarnação no Brasil, descreve minuciosamente todos os passos de uma pesquisa dessa natureza. Trata-se de Patrícia, nome fictício, que desde os 2 anos e meio de idade começou a falar de sua última encarnação, na França, perto do Havre,
dizendo seu nome de então, os nomes dos pais e uma infinidade de detalhes, com nomes de lugares e de pessoas, que não teria como saber. Contou que morreu quando tinha uns 15 anos de idade. Disse que bateram a porta. Ela foi abrir e se deparou com um soldado com um fuzil na mão, que lhe deu um tiro. Certa vez, aos 3 anos, ao ver um soldado com um fuzil na mão, começou a gritar apavorada, dizendo: "Ele me matou, ele me matou, ele atirou aqui", e mostrava o peito. O interessante é que ela tem 2 marcas de nascença, uma no peito e outra nas costas, maior e um pouco mais embaixo, como perfuração e saída da bala numa trajetória perfeita, conforme os peritos. O episódio da própria morte deve ter calado profundamente em sua memória, daí renascer trazendo aquelas lembranças e marcas. Alguns estudiosos aventam a hipótese dessas lembranças serem resgatadas a partir do inconsciente coletivo, mas conforme Jung, esse inconsciente é a herança psíquica que todo ser humano recebe em sua constituição. Esta herança é constituída por predisposições que condicionam o ato da percepção, da compreensão, da criação de símbolos e mais tarde, a estrutura afetiva e a estrutura do pensamento. Assim, o inconsciente coletivo é formado pela herança de predisposições para a criação de determinadas imagens, símbolos e ideias e não da herança destas imagens, símbolos e ideias. Nos casos estudados pelos pesquisadores há tantos detalhes de lembranças e também do conhecimento de fatos, situações, lugares, etc. de vidas passadas que não poderiam ter sido simplesmente pescados no inconsciente coletivo. Além disso, são lembranças vívidas e se referem à trajetória de uma mesma pessoa. O mesmo acontece com relação às pesquisas com impressões digitais. Isso ocorre quando alguém se lembra de quem foi numa vida passada e os peritos confrontam as impressões digitais dessa pessoa com as de quem ela diz lembrar ter sido, e elas são iguais. Seria por demais simplista qualquer outra explicação que não a reencarnação. Nota: impressões digitais. O pesquisador da Universidade Estadual de Londrina, PR, Brasil, professor Dr. Carlos Augusto Perandrea, pós-graduado em criminologia, durante cerca de 14 anos estudou cientificamente 400 cartas psicografadas por Chico Xavier, utilizando a grafoscopia, a mesma técnica com que avaliava a assinatura para bancos, polícias e o poder judiciário. Perandrea comparou a letra dos indivíduos antes da morte e depois nas cartas psicografadas, concluindo que todas as psicografias possuíam autenticidade gráfica dos referidos mortos. Fim da nota. Em outra vertente dessas pesquisas vamos encontrar profissionais da saúde, como por exemplo os doutores Maurice Netterton, Brian Weiss, Edith Fiore, Denise Kelsey e muitos outros que vão acumulando evidências reencarnatórias através da regressão de memória de seus pacientes, no cotidiano dos seus consultórios. Sugerimos aos que quiserem conhecer melhor as pesquisas científicas de fatos relacionados ao espírito a buscarem essas informações na extensíssima bibliografia que há sobre o assunto, principalmente na mais recente, vê capítulo 14 Pesquisadores da Imortalidade. Capítulo 5 Céu e Inferno. Num programa de rádio que versava sobre a vida depois da morte, um ouvinte falou com toda a convicção: "Eu vivia no paraíso, um lugar maravilhoso onde só há pessoas boas, pássaros que gorjeiam divinamente, e todos são extremamente felizes. Então Deus me mandou para nascer aqui na Terra e quando eu morrer vou voltar para lá, para junto de Deus." Crenças semelhantes têm formado a base do pensamento cristão sobre o céu. Mas, imaginemos um céu habitado pelas pessoas que viveram na Terra. Por mais que Deus lhes tivesse perdoado os pecados para acolhê-los nos páramos celestiais, com o passar do tempo começariam a surgir desavenças entre os vizinhos, os ex-políticos começariam a engendrar ações para exercer algum poder sobre ao menos parte da população. Os viciados em sexo começariam a olhar para as mulheres procurando conter seus desejos, etc.
E, logo, o céu estaria ficando parecido com a terra, porque a natureza humana não se modifica com a morte. Alguém poderia argumentar dizendo que no céu Deus muda a natureza do ser humano. Isto soa estranho, porque poderíamos perguntar, por que então ele não faz isso conosco enquanto estamos aqui na terra, para tornar isto aqui melhor? Ou ainda, por que criou pessoas boas e outras más, para depois mudar as naturezas dos convertidos tornando-os perfeitos, e enviar ao inferno os demais? Todas as religiões cristãs se apoiam na Bíblia para afirmarem suas crenças, mas sem observar que ela, a Bíblia, não deve ser vista ao pé da letra porque foi escrita por seres humanos, embora sob inspiração superior, e isto há muitos milênios e para uma humanidade ainda bastante primária, e certamente por isso é que contém tantas contradições e incongruências. E se as há no corpo de uma obra e se essa obra não é totalmente coerente com a razão, com o bom senso, não se deve aceitá-lo assim, cegamente, e em sua totalidade. Vê capítulo 22, Bíblia. E quanto ao inferno, qual é o pensamento das religiões cristãs? Talvez pelo medo ou horror que tal ideia produz, tem-se procurado amenizar um pouco aquelas imagens do fogo queimando os condenados pela eternidade afora, sem jamais consumi-los, pois continuariam vivos. Ai ai ai! Que monstruosidade! Mas permanece a convicção de que ele existe. Talvez, assim, sem maiores explicações ou detalhes. Mas, pelo que os espíritos informam, não existe céu nem inferno na forma como têm sido mostrados pelas religiões. Existe, sim, o mundo espiritual, com as suas diversas faixas ou dimensões vibratórias. Quanto mais elevadas, mais luminosas e felizes. Quanto mais baixas, mais escuras e tenebrosas. Saindo, no entanto, deste acanhado cantinho cósmico onde a Terra se situa, e olhando para além das galáxias que resplendem no infinito, nem podemos imaginar o que pode haver por lá, visível e tangível aos nossos sentidos, ou não. Aqui na Terra, porém, e nos mundos ou dimensões espirituais que orbitam em sua companhia, já temos o suficiente com que nos ocupar. Informam os espíritos que, depois da morte, ninguém irá situar-se em planos mais elevados no mundo espiritual enquanto não houver resgatado os débitos de suas vivências passadas e aprendido, aqui na Terra, a perdoar, ser pacífico, humilde, fraterno, honesto, justo, desprendido dos bens materiais e, acima de tudo, a amar e servir. Também deve ter adquirido os valores da inteligência, do conhecimento, das aptidões e da sabedoria através do estudo, do trabalho e das lutas e dificuldades do cotidiano. Tudo isso não se consegue assim, num estalar de dedos. São necessárias N reencarnações bem aproveitadas, além de vivências no mundo espiritual, também bem aproveitadas, para que alguém possa elevar-se a novos patamares, rumo às dimensões maiores. E quanto às regiões inferiores, onde os desequilíbrios, a dor e o sofrimento habitam, esses tormentos também não são eternos. Sempre que algum espírito que lá estagia, cansado de sofrer e com um sentimento de humildade sincera se arrepende de maus atos que tenha praticado na terra, quando volta o espírito para Deus suplicando por ajuda e com isso elevando seu próprio teor vibratório tornando-o assim apto a ser ajudado, os espíritos que trabalham nessas zonas de purgação em nome do amor, cuidam de socorrê-lo. Nessas circunstâncias ele é conduzido para alguma das muitas instituições assistenciais que existem naquelas regiões, ou mesmo para colônias espirituais como Nosso Lar, tão bem descrito pelo espírito André Luiz, no livro do mesmo nome. Ali, ele aprende a dignificar a vida através do estudo e do trabalho, engajando-se em alguma das muitas atividades que são exercidas pelos espíritos. Alguns são logo encaminhados para a reencarnação. Nas colônias espirituais mais elevadas, assim como Nosso Lar, existem institutos responsáveis pelas reencarnações,
onde são estudados e analisados os processos de retorno à matéria, assim como também acompanhados os casos durante suas existências na Terra. Para exemplificar, vamos transcrever alguns trechos do livro acima citado Nosso Lar, no qual André Luiz, que fora médico na Terra, descreve como foi socorrido quando no umbral, depois de sua morte. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo e, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito, mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me aos clamores. Pensamentos angustiosos atritavam meu cérebro. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir aceitio do débito enorme. Deliciar-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocar-os, criminosamente, no desejo incontido de bem-estar. Não adestrará órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas. Ó amigos da terra! Quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. O homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral, por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas me visitavam com mais frequência, extravasando do coração. A quem recorrer? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo, não poderia alterar, agora, a realidade da vida. Acentuava-se o desalento. Foi quando comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo, experimentava agora a necessidade de conforto místico. Médico extremamente arraigado ao negativismo da minha geração, impunha-se-me atitude renovadora. Tornava-se imprescindível confessar a falência do amor próprio, a que me consagrara orgulhoso. E, quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da vida me estendesse mãos paternais, então amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica, de mãos postas, imitando a criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto,
que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Estaria, então, completamente esquecido? Não era, igualmente, filho de Deus, embora não cogitasse de conhecer-lhe a atividade sublime quando engolfado nas vaidades da experiência humana. Porque não me perdoaria o Eterno Pai, quando providenciava ninho às aves inconscientes e protegia, bondoso, a flor tenra dos campos agrestes? Ah! É preciso haver sofrido muito, para entender todas as misteriosas belezas da oração. É necessário haver conhecido o remorso, a humilhação, a extrema desventura, para tomar com eficácia o sublime elixir de esperança. Foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um velhinho simpático me sorriu paternalmente. Inclinou-se, fixou nos meus os grandes olhos lúcidos, e falou: coragem, meu filho. O Senhor não te desampara. Amargurado pranto banhava minha alma toda. Emocionado, quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas crer. Quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor sorriu bondoso e respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. E, percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora, permanece calmo e silencioso. É preciso descansar para reaver energias. Em seguida, chamou 2 companheiros que guardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Alvo lençol foi estendido ali mesmo, à guisa de maca improvisada, aprestando-se ambos os cooperadores a me transportarem, generosamente. Quando me alçavam, cuidadosos, Clarencio meditou um instante e esclareceu, como quem recorda a inadiável obrigação: vamos sem demora. Preciso atingir nosso lar com a presteza possível. Do livro Nosso Lar, de autoria do espírito André Luiz, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Pode-se perceber por essa narrativa, e por milhares de outras que têm chegado pelas vias da mediunidade em diversos pontos da Terra, o quanto é importante passarmos a perceber a vida em sua maior abrangência, saindo dos acanhados conteúdos dentro dos quais não é possível abrigar o Criador em sua grandeza, perceber sua profunda sabedoria, onde a justiça é lei, praticada com amor, nem a vida em suas infinitas manifestações e encaminhamentos. Pare por um minuto o que estiver fazendo agora. Respire fundo algumas vezes para harmonizar os ritmos internos e relaxar. Conecte-se às forças cósmicas da paz e peça para envolverem seu lar e toda a Terra em vibrações de paz. Sempre que dispuser de 1 minuto, ou de 30 segundos, ou de apenas 10 segundos, repita esse procedimento, esteja onde estiver. É bom para a Terra. É excelente para você. Capítulo 6. Mediunidade. A mediunidade está presente na história de todos os povos. Também a Bíblia narra incidentes em que estão presentes a mediunidade e os espíritos, como por exemplo, em Êxodo 32, 15 a 16, quando, há mais de 3.500 anos, segundo a narrativa, Moisés recebeu no Monte Sinai os 10 mandamentos. Então Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos as 2 placas de pedra com os mandamentos escritos por Deus nos 2 lados de cada pedra. Essas tábuas da lei eram obras do dedo de Deus, e a escritura era obra de Deus, gravadas sobre placas de pedra. Mesmo questionando a participação do próprio Deus nesse evento, vale observar que se tratou do fenômeno de escrita direta, possibilitado pela mediunidade de Moisés, amplamente testada e pesquisada desde o século XIX, em diversas ocasiões. Outra manifestação importante foi narrada por Mateus, no capítulo 17, em que Jesus subiu a um monte em companhia de Pedro, Tiago e João, onde transfigurou-se e conversou com os espíritos de Moisés e Elias, perfeitamente materializados. E ele próprio, inúmeras vezes,
surgiu materializado diante dos discípulos após sua morte, e tudo indica que eles próprios realizavam sessões mediúnicas, pois João orienta: amados, não creiais em todo espírito, mas examinai